Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Camila Claro e eu convido você a estar se inscrevendo aqui no meu canal para estar recebendo outras notificações de vídeos como esse. E ainda você pode me seguir lá na minha rede social no Instagram, Camila Claro, que eu também coloco umas diquinhas bacanas sobre arte, alguns reels bem rapidinhos de técnicas facinhas de vocês estarem executando aí. Bom, a técnica de hoje eu confesso que eu só gravei esse vídeo porque vocês me mandaram direct pedindo como eu tinha feito aquelas placas. É uma técnica muito comum, bem antiga, mas que algumas pessoas que às vezes ainda estão começando no artesanato ainda não conhecem, que é a técnica de transferência. No caso, eu vou ensinar vocês a estarem produzindo o produto de vocês ou comprando o produto pronto, tá? Você tem essas duas opções. Eu utilizei numa tampa de galão de tinta que estava descartada, que estava no lixo, e eu reutilizei para fazer várias estampas diferentes, como essa daqui, para colocar na minha parede da minha garagem. Essa é uma dica bem bacana de técnica para você estar executando tanto no metal quanto na madeira ou em outra superfície que você queira, desde que você passe o primer antes, tá? É muito importante esse detalhe, mas que você pode estar fazendo peças masculinas. Sim, porque vocês sempre me escrevem, Camila, me dá uma dica de peça para o Dia dos Pais, me dá uma dica de peça para masculino no Dia dos Namorados. Essa é uma ótima dica. Inclusive, eu fiz as minhas para presentear o meu marido, que ele queria decorar a parede da nossa garagem. Então, pensem nessa técnica também para vocês estarem executando no MDF, em caixas, em baús, para você estar presenteando aí o amor da sua vida, ou o seu paizão, enfim, a qualquer homem que você queira presentear. Como eu falei para vocês, eu utilizei tampa de galão de tinta, né, que ia pro lixo. Essas tampas vocês podem encontrar facilmente em depósito, onde coloca material de construção, ou até mesmo em ferro velho, tá? E, inclusive, se você for fazer de diferentes tamanhos, colocar uma parede, um mural com diferentes tamanhos e formatos de tampa, fica bem interessante também você montar um conjunto. Essas imagens eu consegui todas na internet, tá? Na verdade foi o meu próprio marido que procurou e ele quis personalizado do jeitinho, as placas que ele queria, então eu deixei essa função para ele. Ele procurou as imagens, me passou, e qual que é o grande detalhe que vocês têm que ficar atentos quando forem imprimir? Você tem que imprimir numa folha de sulfite do tamanho que você for fazer a placa, então se no caso essa aqui ela é um pouco maior que uma folha de sulfite, então eu fiz no A3, tá? Então é importante você atentar ao tamanho da placa com o tamanho do sulfite, e se tiver letras como essas daqui, ó, você tem que fazer a imagem espelhada, porque senão a hora que você inverte a imagem para fazer o transfer, ela vai sair invertida e não vai dar certo, e você vai perder o seu dinheiro da imagem. E também tem que ser a laser. Não pode ser com jato de tinta, porque senão vai borrar tudo a hora que a gente for fazer a retirada com água da superfície da película do sulfite. Entendido? Então, lembra, tem que ser jato a laser, tem que ser impressão a laser, não pode ser jato de tinta, e tem que ser, se tiver letra, a imagem tem que ser espelhada. Se você não tiver letra, só for uma imagem, não tem problema. Aí tanto faz, ela só vai inverter o lado, mas isso não é um problema. Tá bom? Então, bora lá para a técnica? Então, nós vamos precisar de uma tampa, né? No caso, aqui eu tô reutilizando uma tampa de galão de tinta. A parte de trás ainda, ó, tem a tinta amarela dela. Eu já limpei, lavei com detergente, sequei, deixei sequinha. Ela já tá pronta para uso. No caso, essa tampa, ela tem já a pintura que o próprio fabricante pintou de a tinta acrílica branca. Então, ela já facilitou o meu serviço. Por quê? Porque eu não vou precisar passar nem o primer, nem a tinta branca aqui. Eu já vou poder fazer direto o meu trabalho, tá? Mesmo tendo essas arranhaduras, essa sujeirinha, não tem problema, que a imagem cobre. Depois, como a gente vai envelhecer as laterais, não tem problema nenhum. No caso, se você estiver fazendo no MDF, você vai preparar o MDF. Como você vai preparar? Vai fazer aquela primeira demão lixa, a segunda demão lixa, na terceira ele já tá bem branco, né? Então, aí depois que você fez as três pinturas, as três demãos, aí que você vai poder começar a trabalhar a sua imagem nela, tá bom? Essa técnica eu dou preferência para cores em tons claros. Então, sempre um beijinho, um branquinho, um rosa antiquê, tá? Sempre tons claros. No tom escuro não fica bom, ela fica manchada, porque aquilo que é preto na imagem fica feio, ela se mistura, enfim, fica difícil, não fica bom, eu não aconselho.
tá? No caso, no MDF, você pode, depois de passar 3, 4 demãos de branco, assim, da sua preferência, né? Até chegar no tom que você queira do branco, você vai passar uma demão de verniz para facilitar a transferência. No caso dessa daqui, que é metal, eu não preciso passar nada, tá? Porque ela já está com a pintura acrílica que veio da fábrica. Se ela não tivesse, vamos dizer que ela tivesse na cor da lata, natural. Aí, eu vou passar um primer, depois eu vou passar uma demão de branco, tá? E finalizo com uma demão de verniz, para facilitar a minha transferência. O material que eu vou precisar, se eu for utilizar o produto comprado no mercado, que é o transfer, né? Que vocês vão procurar lá na loja, produto para transferência de imagem, transfer, e tem de infinitas marcas que vocês vão encontrar lá no mercado, tá? Você pode estar utilizando. Se você não tem, você mora numa cidade que não existe, a internet é muito caro para você fazer o pedido, você vai utilizar o mesmo produto que você vai fazer em casa. O que você vai precisar? Você vai precisar de cola branca e de verniz acrílico. Pode ser fosco, pode ser brilhante, tanto faz, tá? Então, você vai precisar de cola branca e de verniz. Como que você vai fazer? Você vai usar uma medida de cola para 2 de verniz. Então, a mesma medida que você for usar de cola, você vai usar 2 de verniz. Então, você pode medir com colher, você pode medir com medidor, você pode fazer uma quantidade para já deixar guardado. Eu não aconselho por muito tempo, tá? Mas você vai fazer, a quantidade que você vai usar é 1 de cola e 2 de verniz, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a imagem. A imagem para fazer o transfer, especificamente dessa que eu mostrei lá no Reels para vocês, que são imagens assim vintage, que eu fiz especificamente para uma área que é para uma parede de garagem, que é uma parede mais masculina, eu peguei essas imagens na internet, em sites como Pinterest, ou no próprio Google você coloca imagens vintage para garagem, imagem vintage masculina, imagens vintage sobre carro, sobre gasolina, aí você vai achar infinitas. O que você tem que guardar que é importante para você salvar essas imagens? Ela tem que estar com uma resolução boa, né? E você, na hora de fazer a impressão, ela tem que ser a laser, não pode ser jato de tinta. Então, é importante, porque o jato de tinta, na hora que você vai colocar água para trazer a imagem, ela vai borrar, vai sair. Então, tem que ser impressão a laser e tem que ser invertida, tá? Aqui, não sei se está aparecendo no vídeo para vocês, mas a imagem, ela está invertida, escrito Coca-Cola aqui. Por quê? Porque a hora que a gente vira para fazer, aí ela vai pro lado certo. E aí você vai retirar o excesso do papel e aí ela vai aparecer do lado certo. Então, é muito importante. Se for que tenha logo, que tenha algo escrito, tem que ser invertida. Se for só uma imagem de uma pessoa, de uma imagem vintage, que não tenha nada de números nem letras, não tem problema ela não ser invertida, tá? Porque daí a hora que virar vai estar pro outro lado, mas não vai fazer diferença. Só faz diferença realmente quando é escrita ou números. E aí, quando você for salvar a imagem e for levar para impressão, é importante que você coloque num tamanho que seja mais ou menos compatível com a sua caixa, com a sua tampa, com o seu quadrinho, tá? Então, no caso aqui, eu fiz mais ou menos, fiz um pouco menor do que a circunferência da tampa. Por quê? Porque depois eu vou envelhecer as laterais e eu acabo que dou uma maquiada no que faltar, tá? Se ficar demais também, pode ficar feio, ficar torta. Então, é legal você ter um espacinho de um dedo, no caso de circunferência, né? Pra você poder trabalhando a peça. E no quadrado, no retangular também. Aí, você vai recortar, né? Toda a volta, fazendo toda a volta. E aí, a gente vai começar a trabalhar ela na tampa, na madeira, enfim, no que você for querer fazer a sua transferência. Bom, então após ter recortado, tá vendo? Ficou uma distanciazinha razoável em toda a borda, que é a perfeita, para depois a gente tá envelhecendo, tá? Aí eu vou vir com o meu transfer ou a misturinha que você tenha feito. Usa um pincelzinho de cerdas macias e aí você vai colocar em toda a sua superfície. Se você estiver fazendo numa caixa que, por exemplo, ela sobra bastante, a sua transferência não vai ocupar toda a superfície, como a minha aqui tá quase ocupando, ela vai ocupar só, por exemplo, o centro aqui, pequeno. O que você faz? Você põe a sua imagem, passa um lápis em volta, bem clarinho, para você saber exatamente onde você vai passar o transfer, porque aonde ele vai pegar, ele gruda de verdade. Senão depois fica feio a borda dela toda com a cola do transfer, aparece. Mesmo que você limpe tudo, ele não sai depois. Então, é importante você marcar com o lápis, tá? Toda essa margem da onde vai ocupar a sua imagem. Passado todo o transfer, tá? Aí eu venho com a minha imagem e vou colocar aqui em cima.
tento centralizar, né, no espaço que eu desejo. Já vou tentando tirar as bolhas. A hora que eu vou passando, coloco com cuidado, pra tentar pegar o mínimo de bolha. E aí, eu posso ainda trabalhar um pouquinho mais pra evitar as bolhas com um plástico, uma espátula e um plástico por cima, e eu vou alisando esse papel, tá? Vou alisando até sair toda a bolha. No caso aqui, o meu eu já tô vendo que não ficou, tá? Não tem quase bolha, então já tá perfeito, eu vou deixar secar. Camila, quanto tempo eu deixo secar? Eu, Camila, gosto de fazer isso aqui hoje e só tirar amanhã. Eu não tenho pressa para tirar o transfer. Mas eu posso acelerar? A cliente tem pressa, tal? Pode. Você pode vir com um secador, tá? Ou com um soprador de longe para não queimar o papel. E fazer. Espera uns 20 minutinhos depois que você colou, aí depois dos 20 minutinhos você vem com o secador. Ou você faz como eu, espera o dia seguinte, bota no sol também, tá? Deixa umas 4 horas lá no sol. E aí depois que você vai vir fazer o trabalho da retirada desse transfer. Agora já se passaram, ó. No meu caso eu deixei de um dia pro outro, né? Aí ela fica assim, um sulfite. Você vai precisar de um potinho de água limpa. Aí você vai usar o seu dedo. Se você quiser, você pode até usar uma esponjinha para ajudar, tá? Você vai molhar toda a superfície, ó. Aí ela vai começando a aparecer a figura. E aí você vai com o dedo, você vai descascando toda a imagem, tá? Todinha, tem que fazer em toda a parte. Então, você pode molhar ela inteiro. Primeiro é que ela vai secando, né? Então, eu gosto de fazer assim, aos pouquinhos. Não pode de uma vez só, porque senão você acaba arrancando o desenho. Então, tem que ir com cuidado. Por isso que eu não gosto de ir com a esponja. Tem gente que gosta de usar aquelas esponjinhas amarelas do lado do macio e ir com ela. Eu não gosto muito porque já aconteceu de eu usar e a hora que faz a fricção, arrancar o desenho junto. Então, eu prefiro ir com cautela, com paciência, tá vendo, ó, que vai aparecendo. Aí você vai tirando o excesso, né? Vai fazendo toda a volta, não faz muito seco, molha bem o dedo, para que não tenha perigo de arrancar o desenho. Aí vocês vão observar o quê? Que depois que fez a volta inteira disso, ela vai e faz uma película em cima, onde tá bem vermelho aqui, tá vendo? Ela faz uma película toda branca de novo, igual essa aqui. Aí você vai, molha o dedo e tira quantas vezes for necessário, até sumir totalmente a película branca. Daí a imagem já tá pronta para receber o verniz, tá? Então, eu vou fazer aqui e vou mostrar para vocês como ficou o próximo passo. Então, ó, depois que eu retirei a película, né, as 3 camadas do sulfite, ficou assim. Perceba que ainda existe alguns pontos, assim, que ainda estão branquinhos. Então, aí vai do seu gosto, tá? Se você quer bem colorido, você vai tirando, sempre lembrando molhar o dedo, né, pra não rasgar a imagem, e vai tirando. Como eu quero uma peça envelhecida e a hora que eu colocar o verniz, ele vai trazer a cor de volta, pra mim já tá bom nesse ponto. Dá uma notada aqui, ó, que em toda a borda ela ficou falhada, né? Ela ficou falhada e que tá até um pouco esbranquiçado ainda. O que aconteceu aqui? A princípio foi um erro, tá? Foi aquilo que eu falei lá no início pra vocês do vídeo. Que para passar bastante produto, medir com o lápis e passar bastante produto dentro da área a ser preenchida com a imagem. Isso pode acontecer? Pode acontecer, tá? Mas não quando se trata de uma imagem vintage, não é um grande problema. Por quê? Porque nós vamos ter que envelhecer essa parte branca. Ela não vai poder ficar esse brancão aqui. Eu vou ter que imitar uma ferrugem e tal. Então, eu acabei que quando saiu um pedaço em alguma parte, o que eu fui fazendo? Aí eu fui desgastando algumas partezinhas para que ficasse por igual, tá? Por igual esse desgaste. No caso de ser uma imagem num MDF branquinho, por exemplo, de um quarto de bebê, eu já não vou poder utilizar essa parte essa técnica do envelhecimento, porque a não ser que você vá fazer tudo no vintage, que é muito raro fazer para bebê assim, né, com essa técnica de ferrugem e tal, de envelhecido. No caso dessas imagens aqui masculinas, para garagem, ou até mesmo, né, para uma área vintage, ela combina essa técnica. Mas se for pecinhas para criança ou para noiva, alguma coisa que só seja a transferência, mas você não vai trabalhar o envelhecimento, aí o que eu oriento você? Você coloca a imagem, faz a marca com o lápis, aí você coloca o produto. Depois que você retirou, aconteceu algo desse tipo, de ficar muita... Aí você carrega bem no produto. Por quê? Porque daí a imagem não vai rasgar. Isso daqui foi porque a borda ficou com pouco produto. Então, você carrega bem até onde tiver a margem com o lápis. E aí, o que você vai fazer?
Depois você apaga o lápis, antes de você passar o verniz, você vai apagar o lápis. E aí, as bordinhas, para ficar bem branca, porque a cola ela fica com aquele aspecto diferente, né? O transfer ele vai deixar aquela diferente do resto do MDF. Você vai vir com um pincel chanfrado e vai arrumar toda a borda da sua imagem com tinta branca, até que ela se iguale por inteiro no MDF ou na tampa, no material que você estiver executando o transfer. Então, você pode vir com essa técnica com o pincel para estar corrigindo, que vai ficar perfeito também. Nesse caso, a gente está fazendo tudo envelhecido, então ela vai combinar a gente vir daí com uma tinta marrom ou com um médio envelhecedor, com gel envelhecedor. Enquanto eu falava, observe como a imagem ela já esbranquiçou novamente. Como eu falei para vocês, para mim não tem problema, porque a hora que eu colocar o verniz ela volta um pouco. E eu quero ela meio apagada, porque eu quero ela vintage. Mas caso você não queira, você vai lá, molha o dedo e vai arrancando mais essa camadinha. Você vê que é uma parte ou outra que ainda tem alguma coisa. Então aí fica a critério da pessoa que estiver executando a técnica, de quanto envelhecido, de quanto colorido ela quer essa imagem, tá? Tá vendo que a cor volta novamente? Eu não quero muito colorido, porque como eu falei pra vocês, ela vai fazer parte, né, de outras placas, tudo nesse estilo, né? Vou compor uma parede toda nesse estilo, então eu quero tudo meio apagado mesmo, porque a parede no fundo ela já tem um tom forte, que é o cimento queimado. Então eu vou querer essas placas mais claras mesmo, mas aí fica a critério de quem estiver executando a técnica. Agora você vai vir com um pincel de fazer esfumado, né? O pincel Pituá. Eu estou utilizando um grande. Aí você pode usar gel envelhecedor, você pode usar tinta marrom, tá? Médio envelhecedor, o que você tiver. O importante é você colocar sujar o pincel e tirar bem o excesso de isopor para você ir sentindo o quanto que você vai carregar. E aí nós vamos tentar meio que camuflar esse defeito, entre aspas, que ficou aqui, que é como se fosse, e acompanha o defeito, que é como se fosse o ferrugem comendo, entrando assim na tampa, sabe? Então, algumas partes ele já comeu tudo, assim, outras se comeu inteira. Então, a gente vai fazer como se fosse o trabalho da natureza, envelhecendo a placa, tá? Vai fazer em toda a volta dela. Eu gosto, às vezes, de até dar umas entradas, assim, sabe? Perto dos escritos, para parecer também que envelheceu aqui no meio, porque às vezes o ferrugem, ele não pega a sua borda, né? Então, você vai colocando devagar para você ir sentindo o tanto que você quer escurecer a sua peça, tá? Nem que você faça umas 3 demãos, assim, para não, achei que ficou muito clara, acho que eu vou querer mais um pouco. E aí, você volta com mais uma demão, espera secar e volta. Aí, você vai fazendo toda a volta dela. Ó, tá vendo? Eu gosto de escurecer assim, às vezes, as letras, ó. Como se o ferrugem estivesse entrando aqui, tá vendo? Aí, eu vou fazer toda a volta. Vou acompanhando toda a volta, vou esperar secar e fazer mais uma. Bom, o resultado, então, foi esse aqui, né? Envelheci todo. Não esquece de envelhecer a borda, porque a hora que ela fica na parede, né? Essa lateral toda aparece, se ficar muito branca vai ficar estranho. Então, eu fui batendo com o pincel em volta também. Aqui, ó, quase você não percebe mais a borda, o que é enferrujado. Então, ele ficou bem disfarçado aqui, ó. E aí, vocês percebem que algumas partes eu deixei mais claras, outras mais escuras, mas fica, como eu falei, fica a critério de cada um. E pra finalizar, você vai utilizar um verniz fosco, tá? Por quê? Porque é vintage, eu não gosto de verniz brilhante pra pintura, pra peças vintage. Mas se você gosta, é a seu critério, tá bom? Eu vou passar esse daqui, o verniz fosco, ele vai trazer um pouco mais esse colorido, mas ele não vai ficar muito forte, que vai ficar exatamente parecido com esse tom que é o que eu quero. Bom, então nós chegamos ao final do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado da técnica. Por favor, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, falando o que você achou dessa técnica, se você vai fazer para alguém, se você gostaria de ver um outro tipo de técnica e qual técnica seria, deixa aqui para mim. Não esquece de dar o seu likezinho, porque isso me ajuda bastante, o vídeo vai mais longe, mais pessoas são alcançadas e chegam aqui até o meu canal. Lá nas minhas redes sociais também eu costumo colocar uma foto com a peça, avisando que tem vídeo novo aqui no YouTube. Então, se você puder ir lá no meu Instagram e escrever embaixo, olha, já assisti, gostei, ó, já assisti, vou recomendar, ou simplesmente deixar um emoji lá com um coraçãozinho, eu também fico muito feliz, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.